Ele está onde o deixam entrar. Entre a França e a Espanha existe uma cadeia de montanhas. Nesta cadeia de montanhas existe uma aldeia chamada Argeles. Nessa aldeia existe uma ladeira que leva até o vale. Todas as tardes um velho passeia por ali. Quando fui a Argeles pela primeira vez, não reparei. Na segunda vez, vi que sempre cruzava comigo. E a cada vez que eu visitava aquela aldeia, reparava em mais detalhes. A roupa, a boina, a bengala, os óculos. Hoje em dia, sempre que me lembro da cidade, também penso no velhinho, embora ele não saiba disso. Uma única vez conversei com ele, querendo brincar, e perguntei: será que Deus vive nessas lindas montanhas à nossa volta? E a resposta: Deus vive nos lugares onde deixam ele entrar. Foi a resposta. O mosteiro pode acabar. Página 33. O mosteiro atravessava tempos difíceis, por causa da nova moda, que afirmava que Deus era apenas superstição. Os jovens já não queriam mais ser noviços. Uns foram estudar sociologia, outros passaram a ler tratados de materialismo histórico, e pouco a pouco a pequena comunidade que restou foi se dando conta de que seria necessário fechar o convento. Os antigos monges foram morrendo. Quando o último deles estava pronto para entregar sua alma ao Senhor, chamou ao seu leito de morte um dos poucos noviços que restavam. Tive uma revelação, disse. Este mosteiro foi escolhido para algo muito importante. Que pena, respondeu o noviço. Porque só restam 5 rapazes e não podemos dar conta de todas as tarefas, quanto mais de uma coisa importante. Ah, é uma pena mesmo, porque aqui no meu leito de morte um anjo apareceu e eu entendi que um de vocês 5 estava destinado a tornar-se santo. Disse isso e expirou. Durante o enterro, os rapazes olhavam-se espantados. Quem teria sido escolhido? Aquele que mais ajudava os habitantes da aldeia, o que costumava rezar com uma devoção especial, ou o que pregava com tal entusiasmo que os outros sentiam-se à beira das lágrimas. Compenetrados pela presença de um santo entre eles, os noviços resolveram adiar um pouco a extinção do convento e passaram a trabalhar duro. Fazer as atividades com entusiasmo, reformar as paredes caídas, praticar a caridade e o amor. Certo dia um rapaz apareceu na porta do convento. Estava impressionado com o trabalho dos 5 rapazes e queria ajudá-los. Não demorou uma semana, outro jovem fez o mesmo. Aos poucos, o exemplo dos noviços correu a região. Os olhos deles brilham, dizia um filho ao seu pai pedindo para entrar no mosteiro. Eles fazem as coisas com amor, comentava um pai com seu filho. Você vê como o mosteiro está mais belo do que nunca? 10 anos depois, já havia mais de 80 noviços. Nunca se soube se o comentário do velho monge era verdadeiro, ou se ele tinha encontrado uma fórmula para fazer com que o entusiasmo devolvesse ao mosteiro a sua dignidade perdida. Caçando 2 raposas, página 36. O estudante de artes marciais aproximou-se do professor. Gostaria muito de ser um grande lutador de Aikido, disse, mas penso que deveria também me dedicar ao judô, de modo a conhecer muitos estilos de luta. Só assim serei o melhor de todos. Se um homem vai para o campo e corre atrás de 2 raposas ao mesmo tempo, vai chegar um momento em que cada uma irá para um lado, e ele ficará indeciso sobre qual deve continuar perseguindo. Enquanto decide, ambas já estarão longe e ele terá perdido seu tempo e energia. Quem deseja ser um mestre tem de escolher aperfeiçoar-se em algo que realmente lhe toque o coração. O resto é filosofia barata. 3 livros sagrados, página 37. O monge Tetsugen tinha um sonho: imprimir um livro em japonês com todos os versículos sagrados. Decidido a transformar esse sonho em realidade, começou a viajar pelo país, arrecadando o dinheiro necessário.
Entretanto, assim que conseguiu a quantia para iniciar o trabalho, o rio Uji transbordou, provocando uma catástrofe de proporções gigantescas. Vendo os desabrigados, Tetsugen resolveu gastar todo o dinheiro para aliviar o sofrimento do povo. Mas logo começou a lutar por seu sonho. Bateu de porta em porta, caminhou por diversas ilhas do Japão e de novo conseguiu o que precisava. Quando voltava, exultante, para Edo, uma epidemia de cólera alastrou-se pelo país. Novamente, o monge usou o dinheiro para curar os doentes e ajudar a família dos mortos. Perseverante, voltou ao seu projeto original. Colocou-se novamente em campo e quase 20 anos depois conseguiu editar 7.000 exemplares dos versículos sagrados. Dizem que Tetsugen, na realidade, fez 3 edições dos textos sagrados, só que as 2 primeiras são invisíveis. Que lindo! Tudo é uma coisa só. 39. Reunião na casa de um pintor paulista que está vivendo em Nova York. Conversamos sobre anjos e sobre alquimia. Em determinado momento, tento explicar a outros convidados a ideia alquímica de que cada um de nós contém dentro de si o universo inteiro e é, portanto, responsável por ele. Luto com palavras, mas não consigo uma boa imagem que explique meu ponto de vista. O pintor, que está escutando calado, pede para que todos olhem pela janela do seu estúdio. O que estão vendo? Pergunta. Uma rua do Village, responde alguém. A pintora coloca um papel no vidro de modo que a rua não pode ser mais vista. Com um canivete, corta um pedaço pequeno quadrado no papel. E se alguém olhar por aqui, o que verá? A mesma rua é a resposta. O pintor fez vários quadrados no papel, a pintora. Assim como a pintora é aqui. Assim como cada buraquinho nesse papel contém dentro dele a versão da mesma rua, cada um de nós contém em sua alma o reflexo do mesmo universo, diz ele, e todos os presentes batem palmas pela bela imagem encontrada. A melodia divina, página 41. Zaki escutou o chá perguntando a seus amigos qual era a mais bela melodia na terra. O som da flauta, disse um. O canto dos pássaros, respondeu outro. A voz de uma mulher, comentou o terceiro. Conversaram a noite inteira sem chegar a qualquer conclusão. Dias depois, Zaki convidou o chá e seus amigos para jantar. No salão, a melhor orquestra do mundo tocou lindas canções, mas não havia comida na mesa. Perto da meia-noite, quando todos se preparavam para ir embora, Zaki serviu um refinado banquete. Que som divino é o tilintar de pratos e talheres, depois de tantas horas sem comer, comentou o chá. Estou respondendo à sua pergunta sobre a mais bela melodia da terra, respondeu Zaki. Pode ser a voz da mulher amada, desta mulher o canto dos pássaros, o tilintar de pratos, a respiração de pessoa querida, mas sempre será o som que nosso coração precisa escutar naquele momento. Pense na quinta geração. Conheci um velho índio em Seattle. Passeamos uma tarde de domingo no porto bebendo, conversando e reclamando do frio. Antes de nos despedirmos, sabíamos que dificilmente nos encontraríamos novamente, e ele me deu um conselho. Sempre antes de tomar uma decisão importante, declarar uma guerra, mudar-se para outra planície, condenar um homem, escolher um campo para semear, meus antepassados pensavam: como isso irá afetar a quinta geração de nossos descendentes? Como isso irá afetar a quinta geração de nossos descendentes? Dessa maneira, suas atitudes eram plenas de responsabilidade. Faça a mesma coisa. A vida de cada pessoa tem consequências que se prolongam por muito tempo, e todos nós precisamos saber qual mundo estamos criando para a quinta geração. Uma lenda australiana. Uma lenda australiana conta a história de um feiticeiro
que passeava com suas 3 irmãs, quando se aproximou o mais famoso guerreiro daqueles tempos. Quero casar-me com uma dessas belas moças, disse. Se uma delas casar, as outras vão se achar feias. Estou procurando uma tribo em que os guerreiros possam ter 3 mulheres, respondeu o feiticeiro afastando-se. E durante anos caminhou pelo continente australiano sem conseguir encontrar essa tribo. Pelo menos uma de nós poderia ter sido feliz, disse uma das irmãs quando já estavam velhas e cansadas de tanto andar. Eu estava errado, respondeu o feiticeiro, mas agora é tarde. E transformou as 3 irmãs em blocos de pedra. Quem visitar o Parque Nacional das Montanhas Azuis ao lado de Sydney poderá vê-los e descobrir que a felicidade de um não significa a tristeza dos outros. Portanto, para fazer o seu próprio caminho, não precisa estar pregado nas pessoas ao redor para que as coisas aconteçam, esperando que tenham que ter as mesmas coisas, o mesmo entendimento. Como nivelar o mundo? 46. Confúcio viajava com seus discípulos quando soube que numa aldeia vivia uma menina muito inteligente. Confúcio foi até lá e conversar com ele e brincando perguntou: que tal se você me ajudasse a acabar com essas desigualdades? Por que acabar com as desigualdades? Disse o menino. Se achatarmos as montanhas, os pássaros não terão mais abrigo. Se acabarmos com a profundidade dos rios e dos mares, todos os peixes morrerão. Se o chefe da aldeia tiver a mesma autoridade que o louco, ninguém se entenderá direito. O mundo é muito vasto. Deixe-o com suas diferenças. Os discípulos saíram dali impressionados com a sabedoria do menino. Quando já se encaminhavam para outra cidade, um deles comentou que todas as crianças deveriam ser assim. Conheci muitas crianças que, em vez de estar brincando e fazendo coisas de sua idade, procuravam entender o mundo, disse Confúcio, e nenhuma dessas crianças precoces conseguiu fazer algo importante mais tarde, porque jamais experimentaram a inocência e a sadia responsabilidade da infância. Que todas experimentem. No caminho de Roma, 48. Quando eu fazia o caminho de Roma, um dos 4 caminhos sagrados da minha tradição mágica, me dei conta, depois de quase 20 dias praticamente sozinho, que estava muito pior do que quando havia começado. Com a solidão, comecei a ter sentimentos mesquinhos, amargos e ignóbeis. Procurei a guia do caminho e comentei o fato. Disse que ao iniciar aquela peregrinação, achei que ia me aproximar de Deus. Entretanto, depois de 3 semanas, estava me sentindo muito pior. Você está melhor, não se preocupe, disse ela. Na verdade, quando acendemos a luz interior, a primeira coisa que vemos são as teias de aranha e poeira. Nossos pontos fracos. Eles já estavam ali, só que você não estava vendo nada porque estava escuro. Agora ficou mais fácil limpar a sua alma. Dom Henrique sobre os céus. Quando Dom Henrique morreu, foi direto para o céu. Bateu com força na porta e uma voz perguntou: quem é? Sou Dom Henrique Fernandes de Valdivieso, respondeu orgulhoso. Pois vá embora, que não tem lugar para 2, disse a voz. E Dom Henrique foi mandado para o purgatório. Tempos depois, mais tímido, voltou ao céu. Quem é? Perguntou a voz. Sou eu, respondeu Dom Henrique. Vá embora, que não tem lugar para 2, repetiu a voz. Dom Henrique voltou para o purgatório. Um dia, Dom Henrique tornou a bater na porta do céu. Quem é? Perguntou de novo a voz. Sou uma pequena parte de Deus, foi a resposta. Então pode entrar, porque somos a mesma criatura. E a porta do céu se abriu. Tiro pela culatra. O escritor português José Saramago viu seu livro O Evangelho segundo Jesus Cristo entrar na lista dos mais vendidos por causa da condenação da igreja. Edir Macedo virou herói para seus seguidores quando foi fotografado atrás das grades. O cristianismo solidificou-se com a perseguição romana.
O tiro da intolerância sempre sai pela culatra, como vemos. A deliciosa história a seguir é mais um exemplo. Durante uma temporada teatral em Chicago, a atriz Sarah Bernhardt foi violentamente atacada por um bispo da igreja episcopal, que a chamava no púlpito de prostituta da Babilônia. Quando a temporada, com casas lotadas, terminou, Sarah Bernhardt enviou um cheque ao bispo com o seguinte bilhete: estou acostumada a gastar $400 de publicidade sempre que chego a uma cidade. Como o senhor se encarregou de metade da promoção, segue um cheque de $200 para a paróquia. De tanto falar mal de mim, me ajudou a crescer. Resultado, né? Para manter o inferno cheio, página 54. Conta uma lenda tradicional que no momento em que o Filho de Deus expirou na cruz, foi diretamente ao inferno salvar os pecadores. O diabo ficou muito triste. Não tenho mais função nesse universo, disse Satanás. E a partir de agora todos aqueles que eram marginais, que transgrediam os preceitos, cometeram adultérios, infringiram as leis religiosas, todos esses serão enviados diretamente para o paraíso. Jesus olhou para ele e sorriu. Não se lamente, virão para cá todos aqueles que, por se julgarem cheios de virtudes, vivem condenando os outros. Vivem condenando os que não seguem a minha palavra. Espere algumas centenas de anos e verás que o inferno estará mais cheio do que antes. Aprendendo a perder, página 55. O rabino Wolff entrou por acaso em um bar. Algumas pessoas bebiam, outras jogavam cartas e o ambiente parecia carregado. O rabino saiu sem comentar nada. Um jovem o seguiu. Sei que não gostou do que viu, disse o rapaz. Ali só vivem os pecadores. Gostei do que vi, disse o Wolff. São homens que estão aprendendo a perder tudo. Quando não tiverem mais nada de material neste mundo, só lhes sobrará voltar-se a Deus e a partir desse momento que servos excelentes serão. Fazendo planos para toda a vida. Estou andando pelo calçadão e escuto uma moça dizendo para outra de maneira convicta: eu programei minha vida da seguinte maneira, 3 pontinhos. Fiquei pensando, será que ela conta com as coisas que aparecem justamente quando não estamos esperando? Pensa que Deus talvez tenha um plano diferente e muito mais interessante para ela? Leva a sério a hipótese de que, ao incluir outras pessoas na sua programação, esteja interferindo em ideias e projetos distintos? Não sei se a frase que escutei era fruto da inexperiência ou do delírio total. De quem é a culpa? Página 57. Um casal saiu de férias e, ao voltar, encontrou a casa arrombada. Os ladrões haviam levado tudo o que estava dentro. O marido acusou a mulher, dizendo que as trancas não tinham sido colocadas. Ela afirmou que ele esquecera de fechar a porta com chave. Uma longa discussão começou até que os vizinhos chamaram um padre para serenar os ânimos. A culpa é dela, que sempre foi desleixada, disse o marido. Não, a culpa é dele, que não presta atenção no que faz, respondeu a mulher. Um momento, disse o padre. Vivemos culpando uns aos outros por coisas que jamais fizemos e terminamos carregando um fardo que não é nosso. Será que nunca ocorreu a vocês a ideia de que os ladrões são os verdadeiros culpados pelo roubo? Viver não é pecado, página 59. O rabino Elimelec havia feito uma bela pregação e agora voltava para sua terra natal. Para homenageá-lo e mostrar gratidão aos fiéis, resolveram seguir a carruagem de Elimelec até que ela saísse da cidade. Em dado momento, o rabino parou a carruagem, pediu que o cocheiro seguisse adiante sem ele e passou a acompanhar o povo. Belo exemplo de humildade, disse um dos homens ao seu lado. Não existe qualquer humildade no meu gesto, mas um pouco de inteligência, respondeu Elimelec.
Vocês aqui fora estão fazendo exercício, cantando, bebendo vinho, confraternizando uns com os outros, arranjando novos amigos, tudo por causa de um velho rabino que veio falar sobre a arte da vida. Então deixemos minhas teorias seguirem naquela carruagem, porque eu quero participar dessa alegria toda. As correntes e a internet, página 61. Todos os dias, praticamente, minha caixa de correio eletrônico recebe vários textos encontrados na internet. Tem um sobre uma combinação que leitores diferentes já me enviaram mais de 40 vezes. Correntes, então, nem se fala. Mas numa semana chegou esta aqui que achei interessante, conforme pede a linha final, estou passando adiante. Vida. Modo de usar. 1. Quando resolver dar alguma coisa, dê com alegria. 2. Memorizar o seu poema favorito. 3. Nunca acreditar em tudo que lhe dizem. Não desacreditar de tudo que afirmam ser mentira. 4. Quando disser te amo, demonstre com algum gesto. 5. Quando disser desculpe-me, olhe a outra pessoa diretamente nos olhos. 6. Acreditar em amor à primeira vista. 7. Acreditar em antipatia à primeira vista. 8. Nunca puxar o tapete dos outros. Geralmente você também está em cima dele. 9. Viver apaixonadamente com todos os ferimentos que isso vai acarretar vale a pena. 10. Falar devagar e pensar rápido. 11. Não julgar uma pessoa por seus familiares. 12. Se perguntarem algo indiscreto, sorria e diga: por que você quer saber isso? A conversa geralmente para aí. 13. Lembrar que o grande amor e as grandes conquistas significam grandes riscos. 14. Telefonar para sua mãe e dizer o quanto a ama. 15. Quando errar, não esqueça a lição e corrija o que for possível. 16. Lembrar sempre 3 coisas: respeito por você mesmo, pelos outros e por seus atos. 17. Não deixar as pequenas brigas destruírem as grandes amizades. 18. Quando atender o telefone, sorria ao dizer alô. Quem está do outro lado da linha irá perceber. 19. Casar com alguém com quem goste de conversar. 20. Jamais esquecer que na velhice podemos perder muita coisa, mas a capacidade de comunicação permanece intacta. 21. Ficar sozinho de vez em quando, mas apenas de vez em quando. 22. Ler mais, ver menos TV. Fica mais fácil passar aos seus filhos o que você aprendeu. 23. Saber que o silêncio pode ser uma resposta. 24. Orar. O poder da oração é infinito. 25. Ler nas entrelinhas. 26. Viver uma vida que lhe permita olhar para trás e sorrir. 27. Em discussões com pessoas amadas, concentre-se no presente e não traga as feridas do passado. 28. Quando viajar, visite um lugar onde ninguém mais da excursão foi. Este será o seu lugar. 29. Você pode ter qualquer coisa, mas não tudo ao mesmo tempo. 30. Lembre-se que seu caráter é um espelho do seu destino. 31. Aproveite a sorte quando ela está a seu favor. 32. Se precisar disparar a flecha da verdade, primeiro molhe a sua ponta com o mel. 33. Peça ajuda e saiba reconhecê-la. 34. Aprender todas as regras e transgredir algumas assim que for possível. 35. Escolha os seus amigos e escolha os seus inimigos. Não dê a qualquer um a honra de enfrentá-lo. 36. Quando alguém começar a lhe agredir verbalmente, não interrompa. Verá que a agressão se esvairá por si mesmo. O resto vocês já sabem. E aqui abre aspas, esta corrente deu a volta ao mundo 20 vezes. O coronel tal não mandou e perdeu o emprego. Faça 20 cópias e distribua que a sorte virá em 4 dias.
E aqui concluímos O Mosteiro Pode Acabar, da coleção Contos do Alquimista, o número 2. Você está no audiobook Flor de Ouro, Malik Casanova, e até a próxima leitura.